Olá, meu nome é José Roberto Bassul e eu vou falar um pouco sobre como nasceu e para que serve o Estatuto da Cidade. A dificuldade do acesso à terra tem sido fator determinante de carências e desigualdades sociais. Nas cidades, o preço do solo segrega as pessoas por estratos de renda e impõe ônus inversamente proporcionais à sua capacidade de pagamento. Segundo o IBGE, apesar da melhora nos últimos anos, pouco mais de 50% dos domicílios no Brasil podem ser considerados adequados. Os que têm mais recursos conseguem morar mais perto dos melhores equipamentos. Já os mais pobres são obrigados a buscar alojamento em áreas precárias, muitas vezes distantes e irregulares. A distância e a precariedade tornam mais elevados os custos de transporte e o acesso a serviços básicos, como educação, saúde e lazer. Em resumo, o preço da terra determina o lugar de moradia das pessoas e torna a cidade mais cara para os que têm menos. Nas cidades, um terreno de, digamos, 500 metros quadrados chega a custar 1000 vezes mais que um terreno do mesmíssimo tamanho na área rural. O valor da terra não está, portanto, na própria terra. Mas por que o preço da terra urbana alcança valores tão elevados? Dizemos que o valor da terra depende de sua localização. Mas o que é a localização, senão a qualidade dos serviços urbanos postos à disposição de determinado imóvel? Também valoriza o terreno o aproveitamento que se pode fazer dele. Se o proprietário pode construir mais ou menos andares, se pode implantar essa ou aquela atividade. Visto assim, esse processo parece natural, mas não é. Seria aceitável e justo se a valorização dos imóveis fosse calculada pelo investimento em capital e trabalho realizado pelo seu proprietário. No entanto, se pensarmos bem, vamos verificar que a quase totalidade do que está à disposição do imóvel e que o valoriza não foi realizado pelos esforços de seu dono. A maior parte dos chamados serviços urbanos decorre de investimentos públicos. Do mesmo modo, a elevação de gabaritos e a permissão de novos usos, de residencial para comercial, de casa para edifício de apartamentos, por exemplo, são direitos patrimoniais novos, transferidos do poder público para proprietários privados. Devemos sempre lembrar que o patrimônio de uma pessoa não é formado apenas pelos bens materiais, mas pelo conjunto de bens e direitos que pertençam a ela. Assim, o dono de um terreno com o direito de construir 2 andares, por exemplo, tem o seu patrimônio aumentado quando o município passa a permitir uma construção maior. Como essas transferências de patrimônio público não são facilmente percebidas, alguns donos de imóveis enriquecem sem investir nem capital, nem trabalho. As áreas boas da cidade ficam cada vez mais caras e exigentes, e o setor público, que gera essas rendas urbanas, fica sem recursos para investir nas áreas desqualificadas, o que aumenta a segregação e a desigualdade. Os moradores das comunidades carentes passam a conviver com o desemprego e com a escassez de serviços de saneamento, de saúde, de educação, de transporte, de coleta de lixo, de equipamentos de lazer. Tudo é precário e o poder público ausente. O resultado é drástico. O retrato de um país em que há, de um lado, muitas pessoas sem teto e, de outro,
muitos tetos sem pessoas. O Estatuto da Cidade surgiu como decorrência desse quadro de problemas. Aprovado em 2001, ele regula os artigos sobre política urbana da Constituição Federal e os direitos da cidadania, além de fornecer ao poder público instrumentos importantes para o enfrentamento dessas dificuldades. E de onde surgiu essa lei? A Constituição de 1988 foi a primeira a tratar da questão urbana. Predominantemente rural até a década de 50 do século passado, o Brasil tornou-se um país majoritariamente urbano a partir dos anos 1960. Um dos mais intensos do mundo, nosso processo de urbanização elevou drasticamente a demanda por empregos e serviços públicos. Cada vez mais agudas, essas carências levaram à formação de grupos organizados, conhecidos como movimentos sociais urbanos, que passaram a reivindicar melhorias a partir da década de 1970. Essas reivindicações foram levadas à Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1986. Entidades sociais e profissionais, integradas no Fórum Nacional da Reforma Urbana, formularam uma emenda popular que conseguiu angariar 130 mil assinaturas. A organização política desses movimentos surtiu efeito. A Constituição passou a tratar de direito urbanístico e dedicou um capítulo específico à política urbana. Esses dispositivos destinam-se fundamentalmente a exigir da propriedade urbana o cumprimento de sua função social. É importante notar que a função social da propriedade não está apenas em alguns aspectos da Constituição. Ela integra a nossa própria ordem econômica. Segundo o artigo 170 da Constituição Federal, entre os princípios da ordem econômica que orientam essa determinação, encontram-se, lado a lado, a propriedade privada, a livre concorrência, a defesa do meio ambiente e a função social da propriedade. Ainda de acordo com a Constituição, cabe à União fixar as diretrizes gerais da política urbana e aos municípios formular e executar sua política de desenvolvimento urbano conforme essas diretrizes. O objetivo da política local é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O instrumento básico da política urbana municipal é o plano diretor. No caso da propriedade urbana, tanto pública quanto particular, a Constituição elegeu o plano diretor como referência para a função social e fixou penalidades para os casos de descumprimento. O que fez então o Estatuto da Cidade? Em primeiro lugar, estabeleceu as diretrizes exigidas pela Constituição. Vale observar que, embora dotados de autonomia em nossa organização federativa, os municípios estão obrigados pela Constituição a atender a essas diretrizes. A ação municipal está, portanto, vinculada e seu descumprimento pode até caracterizar improbidade administrativa. Entre as 18 diretrizes gerais fixadas pelo Estatuto da Cidade podem ser destacadas a garantia do direito a cidades sustentáveis, a gestão democrática por meio da participação popular nas decisões e ações de governo, a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados às necessidades da população, a ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar, entre outros efeitos, a retenção especulativa de imóvel urbano, a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, a adequação
da política econômica, tributária e financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano e a recuperação dos investimentos do poder público, de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Para implementar essas diretrizes, o Estatuto da Cidade oferece aos municípios diversos instrumentos. Funciona como uma caixa de ferramentas, na metáfora de Raquel Ronick. É fundamental saber o que são e para que servem essas ferramentas. Afinal, se precisamos retirar um parafuso, por exemplo, de nada vai adiantar para a gente um martelo. Vários vídeos desta série explicam cada um desses instrumentos. Alguns são obrigatórios. A gestão democrática, que deverá ocorrer não só na elaboração dos planos diretores, mas também em relação às leis orçamentárias. E o plano diretor, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas também para cidades de especial interesse turístico, para aquelas influenciadas por empreendimentos com significativo impacto ambiental e para as que pretendam utilizar os demais instrumentos do Estatuto. Outros instrumentos devem ser utilizados conforme a necessidade indicada pelo plano diretor. Se queremos, por exemplo, fazer com que os proprietários promovam o aproveitamento de imóveis ociosos, podemos utilizar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória. Penalidades que, se não forem suficientes, podem ser seguidas do IPTU progressivo no tempo e da desapropriação, com pagamento em títulos da dívida pública. Para a regularização ou a implantação de assentamentos sociais, podem ser instituídas zonas especiais de interesse social, as ZEIs, sujeitas a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Na regularização fundiária, podem ser utilizadas a uso capião especial e a concessão de uso especial para fins de moradia, individual ou coletivamente. Foram instituídas ainda, na lei do programa Minha Casa Minha Vida, a demarcação urbanística e a legitimação da posse. Se o município está se desenvolvendo e pretende aumentar a densidade da ocupação dos terrenos ou alterar seus usos para outros mais valiosos, deve utilizar a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, para não doar ilegalmente o patrimônio público. Se a prefeitura quer preservar um prédio histórico ou implantar um parque e não tem dinheiro para a desapropriação, pode utilizar a transferência do direito de construir. Esse instrumento permite aos proprietários afetados exercer ou vender direitos de construção para serem utilizados em outros imóveis. Se o objetivo é alcançar transformações urbanísticas de maior monta, intervenções associadas entre poder público e iniciativa privada podem ser pactuadas em operações urbanas consorciadas. Enfim, o Estatuto da Cidade abriu um amplo leque de possibilidades para lidar com as questões urbanas, tanto em seus aspectos normativos quanto em seus efeitos sociais. O Estatuto pode ser proveitoso para diversos agentes, sociais ou econômicos, públicos ou privados, intercorrentes no processo de urbanização. Está nas mãos dos gestores municipais a oportunidade de utilizar seus instrumentos. No entanto, para que a aplicação da lei não se afaste de seus objetivos, é preciso manter a chama que a originou, a organização militante dos movimentos sociais. Afinal, como bem lembrou a saudosa professora Ana Clara Torres Ribeiro, direitos sem instrumentos são direitos inexistentes. Mas instrumentos sem sujeitos sociais são folhas ao vento. Um abraço e até a próxima.